Eu vou fazer a resolução dessa questão utilizando o método da superposição. Qual que é o pedido dessa questão? Eu preciso calcular a tensão V e a corrente I. Como eu sou obrigado a utilizar o método da superposição, qual que vai ser a minha estratégia resolutiva? Inicialmente, eu vou considerar que a minha corrente I, ela advém de duas parcelas. Uma parcela, que é a contribuição da fonte de tensão, e uma parcela advinda da contribuição da fonte de corrente. O princípio da superposição diz que, como esse circuito é linear, eu posso calcular primeiramente as grandezas elétricas obtidas pela excitação somente por uma das fontes, depois calcular as grandezas obtendo excitação somente por outra fonte, e depois eu posso somar essas parcelas para obter a grandeza que seria obtida pela excitação simultânea do circuito por ambas as fontes. Da mesma forma, isso vai ser válido para a tensão. Ela vai ter uma parcela advinda da fonte de tensão e vai ter uma parcela advinda da fonte de corrente. Então, isso aqui é minha estratégia resolutiva, obter cada uma dessas parcelas separadamente e depois somar o resultado. Eu vou começar fazendo o cálculo da excitação somente pela fonte de corrente. Para isso, eu substituí a fonte de tensão por um circuito fechado. Isso é uma dúvida muito comum. Por que eu não coloquei um circuito aberto? Você tem que pensar que retirar a excitação de uma fonte é levar o valor dela para zero. Ou seja, qual elemento do circuito tem a tensão sempre zero, independentemente da corrente? É um fio condutor ideal. Por isso, a fonte de tensão foi substituída por um fio. Eu tenho que obter essas duas grandezas que estão mostradas aqui. Para obter a corrente, eu acho que é a análise mais simples. Uma vez que eu tenho uma fonte de corrente, eu sei que eu tenho 2 mA que entra por esse nó, e eu vou ter um divisor de corrente aqui nos dois ramos da direita. Eu tenho uma associação em série de 2K e 1K aqui. Então, esse resistor equivalente vai ser de 3K. Veja que os dois ramos pelos quais a corrente se divide têm a mesma resistência, no caso 3K. Com isso, eu posso concluir que cada um dos ramos vai ficar com 50% da corrente, ou seja, 1 mA. Deixa eu já anotar isso aqui. Então, aqui eu tenho 1 mA. Vamos descobrir os outros fatores. Agora, meu objetivo é descobrir essa tensão V índice I. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a análise do circuito usando a associação entre os resistores. A primeira associação eu já fiz ali em cima, 2K com 1K, deu 3K. Em seguida, eu posso ver que esses resistores de 3K, eles estão em paralelo. Quando eu faço essa associação, eu obtenho 1,5K, porque dois resistores iguais, eu obtenho metade da resistência. Perfeito. Como que eu vou calcular a tensão VI agora? Eu vou usar lei de Ohm. Por quê? VI vai ser igual a corrente, que é fixa pela fonte de corrente, vezes a resistência equivalente. Aqui eu tenho 3 resistores em série. Se eu somar a resistência deles, eu vou ter 4,5 kΩ. Quando eu multiplicar 2.000 por 4,5K, eu vou obter 9 volts. Então, vamos anotar isso. Aqui eu tenho 9 volts. Eu preciso agora fazer a análise exclusivamente com a fonte de tensão e removendo a fonte de corrente. Isso está mostrado aqui. Veja que remover a fonte de corrente foi deixar um circuito aberto. Por quê? Um circuito aberto, a corrente nele é igual a zero, que foi exatamente o que a gente quer fazer ao remover uma fonte de corrente. A gente quer falar que a corrente agora é zero. Então, para calcular essa corrente IV, eu acho que também vai ser bastante simples. A gente consegue fazer isso pela lei de Ohm, porque a corrente IV vai circular por essa malha
um total de tensão de 12 volts, dividido por 3 resistores em série, cuja resistência equivalente é 6 kΩ. Quando eu fizer isso, 12 por 6, eu vou ter 2 miliamperes. Agora, a gente precisa ter um cuidado. Quando eu aplico essa corrente a esses resistores, eu vou colocar aqui no desenho o sentido das tensões. Vou colocar em todos para ser genérico, mas o que nos interessa é do resistor de 3 kΩ. Veja que a tensão aplicada ao resistor de 3 kΩ tem o sentido inverso à parcela V índice V que eu preciso calcular. A parcela V índice V, ela é a mesma na esquerda e nesse ponto. Por quê? Porque as correntes que passam por um circuito aberto são zero, então por lei de Ohm, a gente conclui que a queda de tensão também é zero. Então, para eu calcular essa parcela V índice V, eu posso usar a lei de Ohm, mas eu tenho que me lembrar que eu preciso do negativo do resultado. Então, vai ser a minha corrente, que eu já calculei, de 2 mili, vezes 3 kΩ, isso me dá menos 6 volts. Vamos voltar ao circuito original. Aqui eu havia calculado que eram 2 miliamperes. Aqui eu havia calculado que eram menos 6 volts. Quando eu somo para obter o resultado total, eu concluo que a minha corrente I é de 3 miliamperes e que a minha tensão também é de 3 volts.